Olá, aqui professora Karina. Vamos para a nossa aula de probabilidade, a terceira aula de probabilidade, onde resolveremos exercícios do nosso livro-texto. Exercício 41. Um número foi sorteado entre os múltiplos positivos de 5 menores que 52. Então, o nosso experimento é do sorteio de um número. Os números positivos de 5 menores do que 52 formarão o espaço amostral 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Ou seja, nós temos um espaço amostral com 10 elementos. Vamos esquecer essa parte aqui, por enquanto, e vamos responder aos itens A, B e C. Calcule a probabilidade de que o número sorteado, seja o número 25. Então, nós apostamos em apenas um número. Apostamos no número 25. Qual a probabilidade de nós ganharmos essa aposta? Então, vai ser de 1 para 10. No item B, qual a probabilidade de que o número sorteado seja maior do que 17? Então, agora nós ampliamos as nossas chances de ganhar, porque apostamos que o número sorteado vai ser maior do que 17. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resultados favoráveis. Então, a probabilidade é de 7 para 10. E, finalmente, no item C, qual a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 3? Os múltiplos de 3 são 15, 30 e 45. Então, nós temos 3 chances de ganhar, probabilidade de 3 décimos. Bem, mas acontece que ele fez uma observação aqui. Então, vamos apagar o que eu risquei, porque ele fez a seguinte observação. Sabendo que o número sorteado é ímpar, ou seja, nesse momento, o espaço amostral sofre uma redução. Então, o espaço amostral reduzido passa a ser os elementos deste conjunto que são ímpares. Então, nós vamos ter 5, 15, 25, 35 e 45. Ou seja, o número de elementos desse espaço amostral reduzido passa a ser 5. Então, vamos responder novamente as mesmas perguntas, mas agora considerando essa observação do sabendo que o número sorteado é ímpar. Então, qual é a probabilidade de eu ganhar a aposta com o número 25? Ah, o 25 está aqui. Então, 1/5. B, de que o número seja maior do que 17. Então, 25, 35 e 45 são maiores do que 17. Probabilidade de 3/5. E, finalmente, de que o número sorteado seja um múltiplo de 3. 15 e 45. Então, probabilidade de 2/5. Esse tipo de probabilidade, onde, após ter sido dado o espaço amostral, faz-se uma redução desse espaço amostral, é chamada de probabilidade condicional. E no próximo slide nós vamos ver a formalização da definição de probabilidade condicional. Então, aqui está a formalização da definição da probabilidade condicional, né? Então, nós vamos agora
escrever formalmente o conceito que vimos no exercício anterior. Ele começa dizendo: considere um espaço amostral equi e provável, lembrando que essa expressão nos diz que a chance dos elementos desse espaço amostral acontecerem são idênticas. Não tem nenhum elemento que tenha mais chance de acontecer do que outro, né? Nenhum evento que tenha mais chance de acontecer do que outro. Então, considere um espaço amostral equiprovável finito e não vazio. Considere também um evento A que não seja vazio e que seja subconjunto de E. E considere ainda um outro evento B, um outro conjunto B desse espaço amostral E. A probabilidade de ocorrer o evento B, dado que ocorreu o evento A, ou seja, dado que, pode ser substituído pela expressão sabendo que. Então, vamos lembrar o que isso significa. Foi dado um experimento. Esse experimento tem um espaço amostral ele chamou de E, né? Eu gosto de botar o Ezinho aqui para designar bem que é espaço amostral, mas que no caso do nosso exercício da nossa definição, é só E. E veio a pergunta: qual a probabilidade de. Então, qual a probabilidade de ocorrer o evento B? Então, qual a probabilidade de ocorrer o evento B? Sabendo que ocorreu o evento A. Então, nesse momento, o espaço amostral fica reduzido ao evento A. Então, vamos ver aqui no diagrama, muito elucidativo, o que aconteceu. Foi dado o conjunto E, né, o espaço amostral. Esse espaço amostral fica reduzido ao conjunto A. E é pedida a probabilidade de ocorrer o evento B. É lógico que esses elementos aqui não podem acontecer porque eles não estão no conjunto A. Então, somente esses elementos aqui são satisfatórios. Então, a probabilidade deste evento ocorrer o espaço amostral ficou reduzido para A. Então, aqui embaixo nós temos o número de elementos do evento A, e os resultados favoráveis são aqueles de B, mas que estão também no espaço amostral reduzido A. Então, o número de elementos da interseção. E essa probabilidade condicional é indicada assim, e nós podemos ler qual a probabilidade de ocorrer B, sabendo que ocorreu A. Então, vamos fazer só mais um exemplo, que é para nós fixarmos esse conceito importante na nossa cabeça. Então, para a gente fixar o conceito de probabilidade condicional, vamos ao exercício 43. Antes do lançamento de um novo produto no mercado, o fabricante encomendou uma pesquisa sobre a aceitação de dois produtos concorrentes A e B já existentes no mercado. 400 pessoas responderam à pesquisa. Então, nós temos aquele célebre exercício de teoria dos conjuntos, né, onde nós nos utilizamos da teoria de conjuntos como ferramenta para resolução. Então, no total, nós temos 400 pessoas. 300 já consumiram o produto A, 275 já consumiram o produto B e 37 não consumiram nem A nem B. Então, nós temos 37 pessoas aqui do lado de fora. Ou seja, para distribuir nesses três espaços aqui, nós temos 400 pessoas do total, menos 37 que não consumiu nenhuma dos produtos.
e isso nos dá um total de 363. Então, nós aqui dentro do diagrama podemos distribuir 363 pessoas. Acontece que se nós fizermos 300 mais 275, que são as pessoas que consumiram A ou consumiram B, nós obtemos 575 pessoas, um número muito maior do que aquele que pode ser distribuído realmente. Isso significa que nós temos 575 menos 363, o que nos dá 212. Nós temos 212 pessoas que estão sendo contadas duas vezes, e aqui ficam elas na interseção. Ou seja, que consumiram apenas o produto A, que são esses aqui, serão 300 menos 212, que nos dá 88. Que consumiram apenas o conjunto B, o produto B, serão 275 menos 212, que são 63. E aí o nosso esquema, né, de conjuntos fica completo dessa forma. Vamos à pergunta. Uma dessas pessoas, então foi sorteio de uma pessoa, né, uma escolha aleatória de uma pessoa, constatando-se que ela já consumiu o produto A. Ou seja, nesse momento, o espaço amostral desse experimento, né, dessa escolha, que era formado por 400 elementos, passa a ser reduzido para aquelas pessoas que consumiram o produto A, ou seja, o espaço amostral reduzido passa a ter 300 elementos, que são as 300 pessoas que já consumiram o produto A. Qual a probabilidade de essa pessoa ter consumido também o produto B? Essas do produto B nos servem nesse experimento? Não, porque essas 63 pessoas aqui consumiram apenas o produto B. E foi dito que a pessoa escolhida já consumiu o produto A. Ou seja, essas 212 pessoas é que são as que vão satisfazer ao experimento, porque elas consumiram o produto A e consumiram o produto B. Então, a probabilidade disso acontecer é de 212 para 300, e simplificando por 4, nós vamos ter 53 sobre 75, que é a resposta da questão. Vamos para mais um exercício, onde nós vamos fixar um pouquinho mais o conceito de probabilidade condicional e vamos anexar outro conceito na nossa lista. Um dado é lançado duas vezes. Considere como resultado o par ordenado XY, em que x é o número de pontos obtidos na face voltada para cima no primeiro lançamento, e y é o número de pontos obtidos na face voltada para cima no segundo lançamento. Então, na letra A, é perguntado: calcule o número de elementos do espaço amostral E desse experimento. Então, vamos prestar bastante atenção, que é para não errarmos bobagem. Nós temos que nos fixar muito em qual é o experimento. Então, se fosse o lançamento de um dado, o número de elementos do espaço amostral, então estou dando aqui o número de elementos do espaço amostral, caso fosse lançamento de apenas um dado, apenas uma vez, né? Então, nós íamos ter que fazer apenas uma leitura. E nessa leitura, as seis possibilidades, os seis possibilidades de resultados, ou a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, seria o número de elementos do espaço amostral. Mas agora, o dado está sendo lançado duas vezes, então nós vamos ter que fazer
duas leituras. A leitura do primeiro dado, a leitura do segundo dado, ou do primeiro lançamento e do segundo lançamento do mesmo dado. No primeiro lançamento, eu posso ler o resultado de 6 formas diferentes. E no segundo lançamento também. Ou seja, o meu espaço amostral terá 36 elementos. E esses 36 elementos serão os pares ordenados, contendo no X todos os resultados possíveis do primeiro dado e no Y todos os resultados possíveis do segundo dado, num total de 36 pares ordenados. Na letra B, determine o evento A formado pelos pares ordenados de E, cujo primeiro elemento é 3. Então, observe que ele não quer mais o número de elementos, como ele pediu na letra A. Ele pediu para a gente determinar o evento A. Lembrando que evento é o conjunto A, cujos elementos satisfaçam a condição que ele colocou, que é o primeiro elemento ser 3. Então, nós vamos ter o par ordenado 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 e 3, 6. Na letra C, determine o evento B formado pelos pares ordenados de E, cujo segundo elemento seja 2. Então, nós vamos ter 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2 e 6, 2. Eu me esqueci que na letra B, ele pede para a gente calcular a probabilidade do evento A acontecer, que vai ser o número de elementos, 6, sobre o número de elementos do espaço amostral, 36, e isso simplificando dá 1/6. E a probabilidade de ocorrer o evento B vai ser igual. Temos 6 elementos no evento B sobre os 36 elementos do espaço amostral, dando a mesma probabilidade de 1/6. Então, vamos continuar o nosso exercício, resolvendo a letra D agora. Calcule a probabilidade de obter a face com 2 pontos no segundo lançamento. Obter a face com 2 pontos no segundo lançamento é o evento B. Então, ele quer a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que, então, agora vem uma redução do nosso espaço amostral para face com 3 pontos. E face com 3 pontos é o evento A. Então, lendo completamente, calcule a probabilidade de obter o evento, de acontecer o evento B, sabendo que já aconteceu o evento A. Então, se nós fôssemos colocar escrito na anotação formal, ia ser qual a probabilidade de ocorrer B, sabendo que ocorreu A. Então, para responder a essa pergunta, a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que já ocorreu o evento A tinha 6 resultados possíveis. Havia 6 pares ordenados, onde a face tinha 3 pontos, no primeiro lançamento. E agora, de quantas formas pode acontecer o evento B sob essas condições? Ou seja, quantas faces de 2 pontos a gente tem, sabendo que a face de 3 ocorre também. 2 pontos no segundo lançamento. Então, 2 pontos no segundo lançamento era 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2
e 6, 2. Eram 6 resultados também. Só que agora tem que ter no primeiro lançamento a face 3. Então, só esse resultado vai nos interessar. E a gente, para responder a letra E, vamos observar aqui um fato deste exercício. Se nós fizéssemos também a probabilidade de ocorrer A, já que aconteceu já o B, nós teríamos o espaço amostral reduzido para B, 6, e qual a probabilidade de ocorrer A? Então, agora, nós íamos querer que acontecesse 3 no primeiro lançamento, 3 no primeiro lançamento, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, sabendo que já tinha ocorrido, qual a probabilidade agora de ocorrer o A e seria 1. De novo, este elemento aqui. Então, conclusão. Probabilidade de ocorrer B, sabendo que ocorreu A. Probabilidade de ocorrer A, sabendo que ocorreu B. Probabilidade de ocorrer A, probabilidade de ocorrer B, todos eles valem 1/6. Então, essa com essa igualdade e essa igualdade com essa, nos garantem que os eventos A e B são independentes, como diz a definição formal. Seja um espaço amostral E, finito e não vazio, e dois eventos A e B de E. Dizemos que A e B são eventos independentes se e somente se a probabilidade de ocorrer o evento B, sabendo que ocorreu A, é igual à probabilidade de ocorrer o evento B. E que a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que ocorreu o evento B, é igual à probabilidade de ocorrer o evento A. Então, essa é uma definição de eventos independentes e esse resultado, esse exercício, nos ilustra essa nova definição. Finalmente, na aula de hoje, vamos resolver o exercício 55, que vai nos gerar uma outra propriedade muito importante, que nos auxilia demais em muitos exercícios. Então, vamos lá. Um mágico colocou em sua cartola 4 cartas de copas, 3 cartas de paus e 2 cartas de espadas. Então, nós temos num total aqui, dentro da cartola do mágico, nós temos um total de 9 cartas. A seguir, pediu a uma criança que retirasse simultaneamente 3 cartas da cartola. Então, vamos observar que esse experimento a criança colocou a mãozinha na cartola e, ao mesmo tempo, tirou 3 cartas. Então, esse experimento não está nos dando nenhuma ideia de ordenação. Ao mesmo tempo, foram retiradas 3 cartas. E não retirou a primeira, retirou a segunda, retirou a terceira. De todas as formas, nós vamos ter que fazer 3 leituras, verdade? Das 3 cartas retiradas. Então, o número de elementos do espaço amostral deste experimento, retirada simultânea de 3 cartas, vai nos exigir formar um grupo com 3 elementos, só que é um grupo não ordenado. Então, nós vamos calcular a quantidade desses elementos como uma combinação de 9 cartas tomadas em grupos de 3. E isso vai nos dar 9 fatorial, 6 fatorial sobre 3 fatorial, e ao desenvolvermos essa combinação, vamos obter 21. Desculpa, 84. Bem, na
letra A, que é a única que nós vamos resolver hoje, então eu vou deixar as letras B e C para vocês resolverem logo depois da aula, para ver se entenderam. Na letra A, ele está perguntando: qual a probabilidade de a criança ter retirado 3 cartas de copas? Então, nós apostamos, olha, dessas 3 cartas que a criança vai tirar, as 3 serão de copas. Então, quantos resultados são favoráveis à nossa aposta? Uma coisa muito importante, que eu já falei em aulas anteriores e vou repetir, é que a maneira como você calcular os elementos do espaço amostral tem que ser a mesma que você vai calcular os elementos do evento. Então, se você usou combinação para o espaço amostral, você tem que usar combinação para o evento. Ou seja, o número de elementos deste evento vai ser a combinação das 4 cartas de copas em grupos de 3, ou seja, 4 fatorial, 3 fatorial, 1 fatorial, que vai dar 4. Ou seja, na letra A, a probabilidade do evento ocorrer é 4 sobre 84, que simplificando dá 1 sobre 21. Resolvido o item A. Agora, nós vamos imaginar que o exercício, em vez de a criança retirar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ela vai tirar sucessivamente essas cartas. Ou seja, a criança vai fazer uma primeira retirada, vai ler, vai colocar a cartinha do lado, vai fazer uma segunda retirada, vai colocar a cartinha do lado e vai fazer uma terceira retirada, colocou a cartinha do lado. Ou seja, nesse momento, o nosso experimento passa a ser ordenado. Então, o número de elementos do espaço amostral será 9 vezes 8 vezes 7. Como ele continua querendo, né, que as 3 cartas sejam de copas, e eu tenho 4 cartas de copas, 4 vezes 3 vezes 2. Então, observem que, neste caso, ambos, número de elementos do espaço amostral e número de elementos do evento, foram calculados por meio de combinação. E, neste caso agora, estão sendo calculados por meio de arranjo. E aí nós estamos usando o princípio fundamental da contagem. Então, quando fizermos a probabilidade deste evento ocorrer, será 4 vezes 3 vezes 2, sobre 9 vezes 8 vezes 7. Deixei assim sem resolver para facilitar as simplificações. 4 vezes 2 dá 8. 9 dividido por 3 dá 3. Isso vai nos dar a probabilidade 1 sobre 21, a mesma que já tínhamos encontrado. E isso não é uma coincidência, vai gerar uma propriedade muito legal para nos ajudar a resolver exercícios diversos, que diz que se você tem alguns elementos de um conjunto A que tem N elementos, a probabilidade de nós retirarmos simultaneamente esses elementos é a mesma de nós retirarmos os mesmos elementos sucessivamente e sem reposição. Então, nesse momento, com esse monte de letrinha que tem aqui nessa definição, a gente esquece elas, esquece essas letrinhas. O que nós vamos nos fixar é que retirar simultaneamente é o mesmo que retirar sucessivamente e sem reposição. Quando eu digo o mesmo, não é o mesmo experimento, porque são experimentos diferentes, mas é o mesmo resultado em termos de probabilidade disso acontecer. Então, por favor, não deixem de resolver as letras B e C para vocês fixarem muito isso, inclusive neste cálculo de espaço amostral por meio de combinação, e o evento também, né? Ou por meio de princípio fundamental da contagem. É muito interessante, é muito importante que vocês façam essa fixação. Então, até a próxima aula, onde faremos
os últimos exercícios de probabilidade antes de nossa A5. Até lá!